Olá, eu vim aqui resolver a questão 1 da lista, que é da FUVEST 2019. Ela mostra a seguinte figura, em que ela dispõe uma carga elétrica negativa menos Q num ponto interno aqui de um triângulo. Perceber pela geometria da questão que o triângulo é isósceles e que a carga foi posicionada a uma distância, ou seja, na metade da altura do triângulo. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que ele pede a força resultante e você perceber que as duas forças de interação da carga menos Q com as duas mais Qzão da direita formam uma simetria, ou seja, o triângulo é isósceles, elas estão à mesma distância sobre as mesmas cargas. Ou seja, essas duas forças aqui de atração, porque as cargas são sinais opostos, são de módulos iguais, ou seja, eu chamei cada uma delas de F1. E a interação entre a menos Qzão, a menos Qzinho e a Qzão daqui, eu chamei de F2. Aqui é a forma da força elétrica, que eu irei usar embaixo. E entendido a disposição e para onde ficam as forças, vamos agora analisar a força resultante no eixo Y. Por que só no eixo Y? Porque pela simetria, né? E as componentes são as mesmas dessas forças, a resultante no eixo X será zero. Você não precisa escrever isso. Se você fosse uma questão discursiva, você assinalaria pela simetria da questão, as componentes no eixo X são zero. Então vamos agora observar aqui embaixo a disposição das forças no eixo Y. A gente tem F2 para cima e duas componentes, que são as duas componentes de cada uma dessas duas, aqui, que seria F1 cosseno de 45 e F1 cosseno de 45. Primeiramente eu calculei quanto que valiam as forças F1 e F2 da maneira que eu coloquei aqui. F1, K, Qzão, Qzinho, sobre d raiz de 2, porque a distância entre as duas cargas é 10 raiz de 2 por Pitágoras. E calculando, chegamos ao valor de F1 igual a 0,5 newtons. Para F2, a mesma coisa, K, Qzão, Qzinho, sobre d ao quadrado, que agora a distância entre elas duas é dzinho. E assim, calculando, chegamos que F2 é igual a 1 newton. Aí agora vamos para a decomposição no eixo Y, ou seja, quem que é a força resultante no eixo Y? Seria F2 para cima, menos 2 vezes F1 cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Dessa forma, vamos ter F2 menos raiz de 2, porque eu corto 2 com 2, raiz de 2 F1. Substituindo os valores que encontramos aqui, 1 menos, aproximei o raiz de 2 para 1,4, vezes 0,5, ou seja, 1 menos 0,7, mais 0,3 newtons. Ou seja, significa que o módulo é 0,3 newtons, a força resultante, e como deu positivo, significa que a força resultante é para cima. E isso nos dá, olhando na lista, né, o item tem direção no eixo Y, sentido para cima, de módulo 0,3 newtons. É isso aí, pessoal. Obrigado por ver a resolução. Até mais.